Você já teve a sensação de que os dias estão passando rápido demais, que as semanas parecem minutos e os anos, pequenos fragmentos que escorrem entre os dedos, como areia fina? Às vezes, a gente se pega pensando nisso, mas logo empurra o pensamento para longe. Afinal, tem conta para pagar, tem mensagem para responder, tem trabalho acumulado e mais um monte de urgências que a gente acha que não podem esperar. Só que, sem perceber, a gente vai adiando aquilo que mais importa. E o pior, achando que tem todo o tempo do mundo. Marcos também pensava assim. Trabalhava demais, dormia de menos e se acostumou com a ideia de que felicidade era algo para depois. Depois eu viajo, depois eu volto a treinar, depois eu ligo para minha mãe, depois eu recomeço aquele projeto que deixei parado. Só que esse tal de depois nunca chegava. E os dias dele eram todos iguais. Ele acordava cansado, olhava no espelho e já não reconhecia mais a própria expressão. Ia para o trabalho, respondia e-mails, fingia estar bem. Voltava para casa, comia qualquer coisa e se jogava no sofá, sem ânimo até para pensar. No fundo, ele sabia que alguma coisa estava errada, mas não sabia por onde começar, até que num sábado qualquer o telefone tocou. Era uma notícia que ninguém quer receber. Seu melhor amigo de infância, Diego, tinha sofrido um infarto fulminante. Tinha apenas 43 anos, 2 filhos, uma vida cheia de planos. E agora não tinha mais nada. No velório, Marcos ficou parado, encarando o caixão. As flores, os abraços, os olhares perdidos. Tudo parecia distante, como se estivesse assistindo um filme, mas uma frase martelava na mente dele sem parar. E se fosse eu? Naquele momento, algo dentro dele quebrou. E não foi só o coração. Foi como se o tempo tivesse parado. Como se, pela primeira vez em anos, ele realmente enxergasse o que estava acontecendo. Ele olhou em volta e viu pessoas chorando, se abraçando, lamentando, e pensou em quantas vezes ele mesmo deixou de dizer o que sentia. Quantas vezes quis pedir desculpas, mas deixou para depois. Quantas vezes quis viver, mas escolheu sobreviver. A volta para casa naquela noite foi silenciosa. Não ligou o rádio. Não pensou em nada, só dirigiu e quando chegou, sentou no sofá com as luzes apagadas e ficou ali, parado. Foi aí que ele se perguntou: o que eu estou esperando? Quantas vezes você já se perguntou isso também? A gente vive como se tivesse um estoque infinito de manhãs. Como se os nossos pais fossem viver para sempre. Como se os amigos estivessem sempre por perto, como se os sonhos pudessem esperar. Mas a verdade é que não dá para prever nada. A vida não avisa quando vai mudar. Não manda sinal, só acontece. E se você não estiver atento, vai passar por ela como um espectador. Alguém que assiste, mas não participa. Alguém que presencia a própria vida acontecer, sem estar realmente presente. Nos dias que se seguiram, Marcos começou a lembrar de coisas pequenas. Do tempo em que andava de bicicleta sem rumo. Gosto do café da avó. Das tardes em que ria sem precisar de motivo. E percebeu que, em algum momento, tinha se tornado um estranho dentro da própria história. Ele olhou em volta e viu uma casa cheia de objetos, mas vazia de significados. Viu uma agenda lotada de compromissos, mas sem nada que realmente o movesse. Viu uma vida inteira montada para parecer perfeita, mas que no fundo era só uma casca. E foi nesse vazio que nasceu a primeira decisão. Naquela noite, ele pegou o celular e ligou para o pai.
Fazia meses que não se falavam. Orgulho, mágoas, feridas mal curadas. Mas naquele momento, nada disso importava. A ligação durou só 5 minutos, mas foi como tirar um peso do peito, e ali ele entendeu. O tempo não cura tudo. Quem cura é o que você decide fazer com o tempo. No dia seguinte, pegou o violão antigo no fundo do armário. Estava empoeirado, desafinado, mas era o mesmo violão que ele dizia que aprenderia a tocar assim que tivesse tempo. Sentou, pesquisou um tutorial e começou a tocar. Errado, desajeitado, desafinado. Mas, pela primeira vez em muito tempo, sentiu alegria no que estava fazendo. As mudanças não foram drásticas. Ele não largou tudo, não fez nenhuma revolução, mas começou a viver com mais intenção. Passou a dizer não para o que não fazia sentido, a dizer sim para o que alimentava a alma. Começou a caminhar mais devagar, a olhar nos olhos, a ouvir de verdade. Começou a estar presente. Quanto mais ele se conectava com o agora, mais percebia como o mundo ao redor vivia com pressa. Pessoas correndo sem saber para onde, buscando reconhecimento, status, números, resultados, esquecendo que a vida não é uma corrida, é uma travessia. O problema é que a gente aprende a viver tarde demais. A gente só valoriza o hoje, quando ele vira ontem. Quantos abraços você deixou para depois? Quantas ideias ficaram guardadas numa gaveta que você nunca abriu? Quantos eu te amo você engoliu por medo de parecer vulnerável? Quantas chances você perdeu só porque estava com medo de tentar? O tempo não avisa quando vai acabar. E a gente não tem como voltar, mas tem como mudar a direção. A vida é curta, mas ela é intensa o suficiente para ser transformadora, se você decidir vivê-la com presença. Você não precisa esperar por um trauma para despertar. Não precisa passar por uma perda para entender o valor do agora. Pode começar com coisas simples, pequenas. Acordar e agradecer por estar vivo. Tomar café olhando pela janela, sem celular na mão. Mandar uma mensagem sincera para alguém que você ama. Dar um passo em direção àquele sonho que parece distante. Tirar da gaveta aquele projeto engavetado há anos. Fazer algo que te lembre que você está vivo. A verdade é que viver é um ato de coragem. É ter coragem de dizer o que sente, de assumir o que sonha, de largar o que te consome, de escolher o caminho que faz sentido, mesmo que ninguém entenda. Viver é ter consciência de que o tempo passa e que ninguém está imune à finitude. E sabe qual é o paradoxo disso tudo? É que quando você entende que a vida é curta, você começa a viver mais. Você começa a valorizar os silêncios, os detalhes, os instantes. Começa a priorizar o que importa, a ouvir mais, a perdoar mais, a se cobrar menos, a rir com mais leveza. Marcos não virou outra pessoa, mas ele se reconectou com quem ele sempre foi. Antes do medo, antes da pressa, antes das cobranças, e é isso que talvez você precise também, voltar para si mesmo. Se perguntar, o que eu faria se soubesse que só tenho mais um ano de vida? E mais importante, por que eu não estou fazendo isso agora? Porque o tempo não volta, mas a consciência transforma. A vida é curta, sim, mas ela pode ser extraordinária. E tudo começa com uma escolha: viver de verdade ou continuar adiando. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, compartilhe. Às vezes, um simples vídeo pode ser o empurrão que alguém precisa para lembrar que ainda dá tempo.
E ainda dá para mudar, que ainda dá para viver hoje, agora. Porque esse momento é o único que você realmente tem. Deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras. Obrigado por assistir e que Deus o abençoe.